Você já parou para pensar que Jesus, ele deixava bem claro que a glória seria só dele e que ele deixou bem claro que ele faria de tudo para que eu e você não viesse a pecar, querendo ser melhor ou maior do que até ele. E algumas passagens na Bíblia, ela vai nos trazer isso, vai trazer isso ao nosso coração. E uma das passagens que Jesus me chama a atenção a respeito da sua glória, do seu poder, da sua majestade, né? Ou seja, da grandeza do Pai que o enviou, é que fica claro que a glória é de Deus. Capítulo 16 de Marcos. Marcos 16, do versículo 3 em diante, diz assim: E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quem está falando é as mulheres que foram até o sepulcro de Jesus. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Elas foram até o túmulo onde Jesus foi sepultado e no caminho elas iam conjecturando entre elas quem revolveria a pedra para que elas pudessem ali cuidar do corpo de Jesus, né? Elas compraram, elas foram e elas queriam ungir Jesus, né? E ali elas prepararam todo um cuidado para ele e elas conjecturavam achando que Jesus estaria lá. E achando elas que quem revolveria a pedra teria que ser elas, mas não foi elas. E também não precisou procurar ninguém para ajudá-las. Então, o que é que aconteceu quando elas chegaram lá no sepulcro de Jesus? O versículo 4 vai dizer assim: E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande, ou seja, não foram elas, não era para elas fazerem isso, não. E o que o Senhor quer falar para o meu, para o teu coração hoje é que se tem uma pedra no teu caminho, e se tem um impedimento, não é trabalho para você, não é trabalho para mim nem para você, é trabalho para o Senhor. Se tem algo aí que você não sabe como vai fazer e está procurando alguém para resolver, eu quero te dizer que esse impossível aí, a qual por vezes você está procurando alguém para retirar, para ajudar, para fazer, vai vir do Senhor. E elas chegam lá e elas viram que já, a pedra já não estava. Ou seja, a gente vê dois milagres, né? A gente vê duas ações aqui de poder, de cuidado. Arabaxei, arabás. O cuidado de Deus como é grande, né? Ou seja, Deus já sabia que tudo isso aqui ia acontecer, que seria dessa forma, Marta e Maria, né? Não, perdão, Marta e Maria não, as Marias, né? Que foram três Marias, duas Marias, perdão, e Salomé. Então elas foram levar as aromas, né? Para ungir Jesus. Chegou lá, a pedra não estava mais. Não precisou ir atrás de ninguém, pedir nada para ninguém. Você vê que a palavra, ela deixa claro isso. Não precisa pedir nada para ninguém. Jesus deixou isso bem claro aqui na palavra. Que quem ia fazer tudo, resolver tudo, era ele. Tem tempo e tem coisa que nem é eu, nem é você. É o Senhor. É Jesus quem vai agir em meu e em teu favor. E isso é lindo, porque por vezes a gente quer fazer e ele não deixa, porque a glória dele é para a glória dele. E no versículo 5 vai dizer assim: E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, olha só, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Arabachei, Arabás, Deus, ele é tremendo.
Ele é lindo. E ele viu Jesus como amigo, como intercessor, como marido, como provedor também, Arabaxei, Arabás, não desprezando, né, os maridos, né, o meu, o de vocês, para as mulheres e os homens, as esposas, muitas são provedoras. Mas aqui Jesus proveu tudo, né? Jesus, ele ressuscitou. Deus o ressuscitou. Deus tirou a pedra, Arabaxei, Arabás. Ele se encarregou de acalmar o coração delas, das mulheres, sim. E ainda de tirar a preocupação dos discípulos que estavam distante, longe. E caminhou tudo para que eles se tranquilizassem e para que eles soubessem que o rei havia ressuscitado. Muitos dizem que é o anjo, né, que estava lá no sepulcro. E aqui a palavra vai dizer que, né, que havia um jovem, né, lá dentro do sepulcro. E explicou tudo a elas, que o Nazareno já não estava mais ali. Que ele havia ressuscitado e elas se assustaram. Quem não se assustaria, né, com a notícia dessa? Mas eu quero te dizer que Jesus ainda faz. Jesus ainda ressuscita. Jesus ainda levanta, né? Da mesma forma que ele aqui ressuscitou, ele também ressuscitou os seus discípulos. Ele ressuscitou as Marias, as mulheres e todo um povo, porque para muitos ali o fim havia chegado. Para muitos ali, para os discípulos do Senhor, eles iriam tomar o mesmo destino que Jesus, Arabaxei, Arabás. E Jesus disse não. A ressurreição de Cristo aconteceu para que eu e você entendesse, aprendesse e guardasse isso dentro de mim e de você, que a morte não é o final. Jesus ressuscitou. E será assim no grande dia. E se ele quiser, ele ainda faz. Como foi, o Senhor ainda faz como aconteceu aqui com Jesus. Ele ainda faz, ele ainda está fazendo. E a palavra aqui no versículo 8 diz assim: e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Sabe por que Jesus ele fala para avisar Pedro separadamente? Avisa aos seus discípulos e a Pedro, porque Pedro havia negado Jesus. E Jesus sabia o que estava dentro do coração de Pedro. Arabaxei, Arabás. O Senhor fala isso no meu coração. A dor de Pedro dentro do seu coração era tremenda, porque ele negou a Jesus. E ele sabia, ali eu acredito, eu aqui estou conjecturando, que havia ali, sabe, uma voz contrária tentando desanimar e entristecer o coração de Pedro. E por vezes de citar até nomes a qual feria o seu sentimento, né? Ele mesmo poderia estar pensando, eu sou um traidor, né? Eu sou um covarde, Arabaxei, Arabás. Mas Jesus, quando ressuscitou, e o anjo se preocupou, houve uma preocupação, um cuidado com Pedro. Por quê? Porque ele tinha amor a Pedro e à vida de Pedro, ao chamado. Deus tinha algo grande com Pedro, então avisa Pedro que eu ressuscitei. Mesmo ele me negando, eu amo. E eu perdoo, Arabaxei, Arabás. Só entende isso aqui quem é espiritual. Quem crê na palavra, quem crê em Deus, que Deus ele assim faz dessa forma. E a própria palavra nos ensina que o Senhor diz assim, e que Jesus, antes da sua morte e ressurreição, ele fala, ele deixa claro. E depois também ele diz, vocês farão obras maiores, o Espírito Santo Consolador, ontem eu preguei sobre isso, vai vir e vocês farão obras maiores, então você não pode se limitar na sua fé, que Deus, ele através da sua vida, ele opera coisas maiores. Que não é você que vai retirar a pedra, que não é você que vai cuidar do corpo de Jesus, ou do corpo de alguém, Arabaxei, mas que o Senhor ainda faz aquilo que você não pode fazer, Arabaxei, talvez você esteja aí tentando procurar alguém, cuidar de alguém, não sabe como fazer, Deus está dizendo, eu ressuscito, eu mando aviso, eu mando conversar, eu mando dialogar, Arabaxei, acalmar o coração, sabe? E dou vida.
Dou a certeza do perdão, da vida e do meu cuidado. E ainda levanto para ser profeta, evangelista, arabaxei, arabás, para me servir, para fazer a minha obra e fazer a minha vontade. Foi assim que ele estava fazendo com os discípulos e com Pedro. Talvez para os discípulos ali, para Pedro, tinha acabado tudo. Jesus foi embora, o mestre foi embora, e agora o que vai ser da gente? O que vai ser realmente? Sem Jesus não tinha como. Mas aí ele ressuscitou. E aí trouxe a esperança, a vida, arabaxei, arabás. E é com essa palavra que você tem que se alegrar. Não só com a palavra, porque ela se movimenta, ela é viva. E Jesus é vivo. Jesus vive. Amém? E a palavra que vai dizer, no versículo 14 de Marcos 16, já no finalzinho, que ele diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque eles estavam incrédulos que Jesus havia ressuscitado. Por isso que as mulheres temeram até em contar. O temor foi tão grande, o medo foi tão grande, de que eu acredito que elas tiveram medo de que aquilo não fosse verdade. Porque a gente é assim, ser humano é falho. E ser humano custa em acreditar nas coisas de Deus. Mas eu quero te dizer, não duvida daquilo que Deus é capaz de fazer, porque Ele ainda está fazendo. Ele ainda está se revelando, arabaxei e arabás, através do seu poder, através da sua majestade, que o Senhor, o Pai, entregou para ele, para Jesus. Então ele é presente na minha e na tua vida. E ele diz assim: por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, ou seja, as mulheres viram o anjo, e o anjo sabia que Jesus tinha ressuscitado. E ele aparece para 2 deles no meio do caminho. A palavra que vai dizer, se você for estudar, for ler no versículo 12. E depois depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Jesus estava tão diferente. Eu acredito que a grandeza, a majestade do Senhor, Arabaxei, depois que ele ressuscitou, era tão perfeita, era tão linda, que eles nem conheceram Jesus. Sim, não conheceram, não. Indo só que aí eles viram que era Jesus, e aí a palavra vai dizer que indo estes, anunciaram-no aos outros. Eles viram Jesus, Jesus se revelou para eles, né? Eu conjecturo que agora era tão linda, era tão, sabe, grandiosa, que eu acredito que ele ficou até irreconhecível. E a palavra diz aqui que indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Então, por isso que Jesus, quando chega, a credulidade no rosto deles cai por terra. E a credulidade de muitos vai cair por terra na tua vida. Você crê diante do que Deus ele é capaz de fazer. Da grandeza dele, ele ainda tira pedra, remove pedra. A pedra era gigante, mas quem removeu não foi as mulheres. Não precisou elas chamar homem, ajudante, pagar ninguém, arabaxei, arabás, não precisou disso, não precisou de nada. Elas chegaram lá, já estava tudo preparado, já estava tudo pronto, arabaxei, arabás. Até as ervas que elas levaram para ungir Jesus, elas nem usaram, arabaxei. Houve até uma economia, arabaxei, arabás. Você está entendendo? Que Deus ele é lindo e perfeito, e ele faz tudo perfeitamente. E ele não enviou Jesus por acaso, nem em vão, não. Jesus é rei. Ele é rei, ele é poderoso, rico de glória, de presença, arabaxei, arabás do Espírito Santo. E a palavra diz que Jesus fala para eles, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Será que Jesus é pouca coisa? Arabaxei, arabás, ele está assentado à direita de Deus, do nosso Deus e nosso Pai. Então, creia nessa palavra. Ativa a tua fé, crendo que através da tua vida, bebida nenhuma te mata, nem mata ninguém, arabaxei, arabás. Porque quando você ora, a oração alcança. Comida nenhuma, bebida nenhuma, e a palavra ainda diz, pegarão na serpente, que nem Paulo,
Pegarão em serpentes. Elas não vão te atingir. Arabaxei, arabás. Não. E você vai beber o que é mortífero e não vai causar dano algum sobre a tua vida. É através da fé, da obediência, do crer em Jesus. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. Que você possa buscar mais do Senhor. Para que você entenda que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a saída. E ide, pregai, aprende, busca, recebe e leva para muitos essa água viva que cura, salva e liberta. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe.